povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um arquivo Nada Confidencial. E hoje vamos com uma história pessoal, não de palco, não de trabalho. Vamos lá pro Líbano e eu vou contar pra vocês um mico que eu passei e uma amizade que eu ganhei. Já vou pedir pra vocês deixarem um like, no comentário uma bandeirinha do Líbano. Tá? Já que a gente vai falar sobre o Líbano agora, coloca uma bandeirinha do Líbano. Se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda. Acho que é isso. Vamos pra história? Vamos lá. Vamos situar vocês. Eu não vou lembrar o ano, eu sou péssima de lembrar anos, mas 2016, 2017, por aí, eu fui pro Líbano trabalhar com uma agência libanesa e o Líbano era a nossa sede. A gente ia pro Líbano para esperar contrato, conhecer o empresário. Eu tava no Líbano porque eu tava sem contrato nesse mês. Eu tinha tido um contrato antes e eu ia para um contrato depois, nesse mês eu tava sem contrato. Na verdade, foi o mês... Eu tinha contrato esse mês, mas foi o mês que eu fui cancelada no contrato, então eu acabei ficando sem contrato. Voltei pro Líbano. Nessa mesma época, minha amiga Manuela estava no Líbano também. Nós não éramos amigas neste momento, nós mal nos conhecíamos. Ela foi a bailarina que veio pro meu contrato de Abu Dhabi, no Tanorim. Realizei o contrato e ela era a próxima bailarina, ela chegou para me substituir. Nos conhecemos e foi isso. E aí, nesse mês, estávamos nós duas no Líbano. Eles nos colocaram para morar no mesmo apartamento, que era o apartamento da empresa. Um dia a gente decidiu fazer um passeio pelo Líbano e ir conhecer a Harissa, uma santa libanesa, que fica numa parte mais alta. Então a gente vê ela quando a gente está embaixo, mas tem a possibilidade de subir lá e visitar e ver de pertinho. Como que se sobe na Harissa? Tem duas formas. Indo pela montanha, né, de carro, e indo de teleférico. A segunda opção é totalmente inviável, impossível, inegociável para mim, já que eu tenho medo de altura. Mas nesse dia, eu não sei, eu acordei com algum problema, eu não sei o que tinha acontecido comigo, eu acordei não consciente das minhas ações e principalmente... Acho que eu acordei com amnésia dos meus medos e eu disse pra Manuela, vamos subir de teleférico. Ela, que não me conhecia muito bem, disse ok. E aí eu avisei, só que eu tenho medo de altura. Aí ela disse, tu tem certeza? Eu disse, se tu não te incomodar de repente... eu desmaiar, eu ter um ataque lá em cima, ou qualquer outra coisa, eu tenho certeza. Vai que eu perco meu medo. E ela disse, então vamos. O problema da amiga que topa tudo é que ela topa tudo, né? E ela topou. E a gente foi. Teve essa escolha, se a gente ia subir ou descer. E aí eu decidi na minha cabeça que subir era melhor do que descer. Então a gente subiu. Tinha duas opções de subir. A opção sentada de costas para a montanha, onde eu não veria a altura que a gente estava indo, mas eu veria o que a gente estava tendo lá embaixo, porque à minha frente estava o mar. E a opção contrária, que era ver tudo que estava vindo e o tanto que a gente estava subindo e não ver lá para trás. Eu não sei o que passou na minha cabeça, que eu decidi que ver o mar e ver a altura que a gente estava era mais interessante do que olhar para onde a gente estava indo. Na hora eu fiz uma conta que dizia que esta era a melhor posição. Sentei aqui, Manu sentou na minha frente e a gente começou a subir. E aí eu tava assim, tá de boa. Olha lá o mar. Que legal. Tô conseguindo. Aí eu comecei a ver os prédios passando ao meu lado. E eu, olha o prédio, bem alto esse prédio, né? É alto esse prédio, não é? Não.
Aí daqui a pouco eu vejo o topo de uma árvore. E aí eu falei, Manu, não é só o prédio que tá alto não, essa árvore é alta também, olha aqui, ó, todo... Quando eu vi que eu estava vendo os topos das árvores da montanha, do morro, né? Eu entrei em desespero e eu comecei a berrar que nem uma doida. E eu berrava e eu dizia que eu não sei o que eu dizia, na verdade. Na verdade, eu não sei o que eu dizia. Se eu dizia que eu queria descer, se era... Mas o que eu me lembro era que dentro de mim eu queria parar de berrar, sabe? Porque, tipo assim, a menina que tava na minha frente mal me conhecia. E apesar de eu ter avisado pra ela, né, que eu tinha medo, ela não sabia o quanto era o medo. E eu comecei a paralisar. Ah, porque tem essa também, né? Quando eu fico com medo de uma coisa, eu paraliso. E aí eu fico dura. E eu comecei a sentir que eu tava paralisando, só que ao mesmo tempo eu berrava. E a Manu ria. Ela tava achando muito engraçado. Porque eu já tinha avisado pra ela e eu tava com muito medo e ao mesmo tempo eu queria curtir. E daí eu tentava me controlar, eu dizia, tá calma. Ai, berrava. E a única coisa que ela conseguiu fazer foi tapar os ouvidos e ficar rindo. E eu gritava num tanto que as pessoas que passavam nos bondinhos do lado, elas olhavam. E a Manu, ela só falava assim, vão achar que eu tô fazendo alguma coisa. Ai, gente. Aí quando a gente desceu, foi lindo. Eu tava um pouco tremendo, assim. Mas aí a sensação e a energia que a gente sente lá em cima, perto da Harissa, é muito bonito, é muito emocionante. Daí eu até esqueci. Depois a Manu até brincou, né? Vamos descer também? Eu disse, não. Só subir já está ótimo. Já passei a minha cota por hoje. Deixa assim. Beijo. E eu acho que isso fortaleceu ou criou a partir dali. Eu e a Manuela somos amigas pelos laços do grito. Esse dia eu acho que eu consegui passar uma fase assim do medo, sabe? Superar um pouquinho. Eu acho que eu consegui superar um pouquinho meu medo esse dia. Deu muita risada. Eu vou deixar aqui umas fotos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa história também. Quarta-feira que vem eu trago uma nova história. Se vocês ainda não viram as outras, já tem uma boa quantidade para fazer uma maratonada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!